Olá, amigos e amigas do Jornal de Nova Friburgo Digital. Estamos de volta aqui com mais uma edição da coluna Café com Você, nosso talk show. Uma coluna simples, mas inovadora aqui na história da imprensa friburguense, né? Em mais de 2 séculos de existência, de criar uma coluna muito simples no jornal, graças à parceria aqui com o Hotel Fabris, da pessoa da empresária Ana Paula, que eu agradeço a toda a sua equipe, que consiste em que vocês acompanhem não só o que está descrito aqui na página 9, um pouco sobre o convidado, e também possam assistir clicando nesse botão vermelho, bem didático embaixo, que mais à frente a gente vai falar. E hoje eu classificaria dos 50 e poucos convidados que a gente recebeu aqui, uma edição bem especial, porque a gente está, né, ela faz história, Friburgo faz a história, o Corpo do Bombeiro faz história, e por que não dizer a nossa coluna fazendo história? Tendo a grande honra, a satisfação de receber aqui hoje, né, a satisfação, tenho certeza, de todos os leitores também e ouvintes do jornal, a tenente-coronel do Corpo de Bombeiro, comandante do Corpo de Bombeiro aqui de Nova Friburgo, que vem a ser simplesmente, foi nomeada recentemente, e vem a ser a primeira mulher, né? E olha como é que a mulher realmente, como merece elas, todas elas, estão avançando. A primeira mulher na história de Nova Friburgo, em mais de 200 anos de história, a comandar uma corporação aqui, o Corpo de Bombeiros 6 GBPM, né, de Nova Friburgo. Então, estamos recebendo com muita honra, queria dividir isso com vocês e convidar vocês a acompanhar e a conhecer um pouquinho, a Tenente Coronel, né, Michele Dias, que na verdade, né, não é parente, mas eu fico orgulhoso também pelo Dias, que nós somos Dias, né, a Tenente Coronel Michele Dias Pereira e, mais importante, de Santa Rita também. Né? Então, esse é o nome dela completo. Tenente, eu queria primeiramente que você recebesse meus agradecimentos. Né? A gente fica muito contente quando uma autoridade, né, sobretudo a sua pessoa, e fazendo essa história, se disponibilizou um pouquinho do seu tempo. Eu sei que você divide um pouco entre o Rio, entre Friburgo e o comando, que não é fácil, né? Então, muito obrigado pela sua presença. Tá? Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Então tá bom, essa é a nossa Tenente Coronel Michele Dias, né? A comandante do 6º Grupamento de Incêndio de Nova Friburgo. Michele, mas a gente vou te chamar em algumas vezes de Michele Fique à também, vontade. tá bom? Então, é o seguinte, eu queria que você contasse um pouquinho aqui para a gente entender melhor e passar a te conhecer, um pouquinho primeiro da sua história pessoal, né? Aquela, desde menina, como é que foi o seu sonho, como é que foi sua vivência, você me parece que é do Rio, e até chegar depois à corporação. Bom, a minha história ela se envolve um pouco com o militarismo, né? Meu pai é militar da Marinha, já hoje já na reserva, mas eu aprendi a conviver com militar desde que eu me entendo por gente. Então, assim, a disciplina, a organização, tudo isso é intrínseco à vida, né, do militar e também com a criação com a família pai militar, eu acabei me envolvendo com essa questão da hierarquia, da disciplina. Então, sempre frequentei quartéis de marinha, né, para as solenidades com meu pai, com minha família. Então, para mim, era muito comum e muito normal é, estar convivendo no meio militar. E aí, quando eu fui crescendo, né, nesse meio, e aí eu descobri que o Corpo de Bombeiros podia ser uma opção também, além de militar, e também salvar vidas. Então, eu juntei o útil ao agradável, né? Eu queria fazer medicina mais para frente, mas aí quando eu prestei o concurso para a UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ela tinha a opção de colocar medicina ou outros cursos, né, normais, odontologia, enfim, e podia optar pelo Corpo de Bombeiros. E foi ali que começou a minha história em 2004 com o Corpo de Bombeiros. Eu optei Aí, pelo CBMERG. isso que bacana, né? Então, quer dizer que você, teoricamente, pelo que você disse, não chegou a seguir nenhuma outra profissão, nenhuma outra atividade Não. antes de Depois entrar eu na... fiz mestrado em Defesa Civil, mas já dentro da corporação. Uhum. E aí você está, então, no Corpo do Bombeiro desde 2004. Isso. E como é que Concurso de foi, 2004. pouco 2004, como é que foi a sua trajetória até você, né? Porque a gente sabe também que tem umas graduações aí a Isso, seguir. é. Então, eu prestei o concurso pela UERJ para fazer o curso de formação de oficiais, que fica lá em Guadalupe, no Rio de Janeiro. Eu sou natural do Rio, nascida no Meier. Então, eu prestei esse concurso e passei. Meu curso começou em 2005, no ano seguinte, né? O curso tem duração de 3 anos e nele ele admite corpo feminino e masculino. O masculino é a maioria, mas tínhamos 9 meninas na minha turma, né? 9 frentes, que a gente chama.
Então, o curso tem uma duração de 3 anos e você sai formado em aspirante oficial. E você fica 6 meses nesse posto. É um período de aprendizado, né, onde você escolhe um quartel, né, conforme a sua classificação, conforme o seu interesse. E aí você desenvolve um pouco de tudo. Você frequenta todas as áreas do quartel, além de tirar os serviços operacionais. Então, eu sou uma oficial combatente, né, e escolhi Nova Friburgo. Então, eu fui aspirante aqui há 20 anos atrás, no 6º GBM, Ah, esse quartel sim, que eu é. comando hoje. Show. Então, por isso que eu digo que a história ela se mistura um pouco, né? Porque eu Que estou bacana. retornando à cidade esse ano, mas uma cidade que me acolheu aqui no início de carreira. Então, tem uma história toda significativa quando eu entro naquele pátio ali para Com assumir o comando de certeza. um quartel em que me recebeu, me acolheu no meu primeiro ano operacional, de fato, e não estágio nem escolar, mas já de fato formada. Então, eu cheguei aqui depois de formada, em 2007, permaneci até final de 2008 como aspirante e segundo-tenente. Depois voltei ao Rio e aí fui Uhum. galgando os passos na carreira, segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major, major e hoje tenente-coronel. Que maravilha. Então, quando você teve aqui, esses 20 anos atrás, em outras atividades, você encarava também os serviços aí da rua como de igual Serviço para igual com operacional, todos os homens, né? igual, sem diferença nenhuma. Nós não temos diferença, né, em relação a feminino, masculino, tem alojamentos separados, né, Sim. mas convivemos em harmonia o tempo todo. E hoje, Gerente, a gente no primeiro intervalo, e hoje também a gente já vê uma presença bem significativa das mulheres, né? Também no Corpo de Bombeiros, né? Sim, somos minoria, como eu falei, mas temos já, desde 2001, a primeira turma de mulher. Eu sou da 4ª turma de mulher combatente. A saúde começou um pouco mais cedo, então eles têm um pouco mais de efetivo feminino, mas hoje temos praticamente em todas as áreas temos mulheres trabalhando. Que maravilha, que maravilha. Bom, gente, a gente vai fazer agora, Michele, vou te pedir licença, a gente fazer o primeiro nosso intervalo, né? A gente vai a primeira paradinha aqui do nosso Café com Você, nosso talk show, hoje de maneira muito especial, né? Conversando com a Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros, Michele Dias, e daqui a pouquinho a gente volta para a segunda parte do Café com Você, nosso talk show. Até já. Amigos e amigas do Jornal Nova Friburgo Digital, estamos de volta aí com o nosso segundo bloco, hoje tendo a grande felicidade, satisfação imensa, que realmente marca aqui essa história dessa coluna, de receber a Tenente Coronel Michele Dias, comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Nova Friburgo, contando um pouquinho da sua história, né? Da sua história pessoal, da sua história de vida e principalmente dos bombeiros. Mas, Tenente Michele, a gente vê hoje que, claro, todas as corporações, Polícia Militar, Civil, são tudo muito importante para a nossa sociedade, mas os bombeiros despertam assim, uma atenção, um carinho muito grande na população, porque vocês fazem absolutamente de tudo, né? De tudo. Recentemente, agora, a gente viu aqui em Nova Friburgo uma capivara que estava enroscada no arame, no rio, estava lá, né? Às vezes é tirar casa de marimbondo, gato que ficou preso. Como é que é esse trabalho de vocês e quais são as coisas mais sugêniras assim que às vezes costuma acontecer? Exatamente, a gente atinge grande parte, né, das atividades da população e é do gato da árvore ao grande incêndio. Então, para nós tem toda a importância, desde o pequeno evento até o grande evento, né? Então, assim, o Corpo de Bombeiros ele age de uma forma muito abrangente, né, a toda a sociedade e a gente tem uma aprovação, né, da sociedade muito grande, né? O Corpo de Bombeiros é muito querido, a gente estava falando, e as crianças querem ser Muito, bombeiros, né? verdade. Acho que é sempre um recado para o futuro, né? É verdade, é verdade. Isso aí é muito importante mesmo, porque e a gente vê aí qualquer chamado de vocês, né? Às vezes umas coisas muito, talvez que a gente pensasse que nem pudesse ter atenção de uma autoridade, está lá os bombeiros para ajudar. E hoje, como é que é o efetivo hoje aqui
do, 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 do comando aqui seu, né? Aqui em Nova Friburgo. Como é que é a Sim. equipe aqui? Nós temos aproximadamente 215 bombeiros, né, em toda a região de Nova Friburgo. Nós atingimos 10 municípios, né, de Cachoeira de Ah, Macacu sim. até Ponto de Pergunta, mais ou menos, que é a área de Santa Maria Madalena, e temos 5 destacamentos, além do 6º GBM, que é o grupamento operacional, e temos 5 destacamentos e um posto de avançado. Fica o primeiro é em Cachoeira de Macacu, aí vem subindo, né, e passa por Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Santa Maria Madalena. Então, os bombeiros ficam espalhados nessas regiões, cada um na sua área operacional, para atender toda a região de Nova Friburgo. Uhum. E como é que você recebeu, Michele? Há poucos meses atrás, né, que saiu a sua nomeação, que saiu a sua posse aqui, tem que uns 2 meses Tem atrás, né? 4 meses. 4 meses, né? Então, como é que você recebeu inicialmente lá, né, no comando superior, com esse detalhe, inclusive, de você ter já estado aqui em Friburgo há 20 anos atrás, como é que você recebeu essa nomeação sua? E é o primeiro batalhão que você comanda? Isso, é o primeiro batalhão, eu sou a primeira mulher a comandar e eu recebi com uma honraria muito grande, porque como eu fui aspirante aqui no 6º GBM em Friburgo, eu tenho aquele carinho especial por esse grupamento, né? São 92 municípios, né? O Corpo de Bombeiro está em quase todos eles, e ser escolhida, né, e convidada para comandar o Bombeiro de Friburgo, para mim foi uma honra enorme. Isso é muito interessante. E como é que foi, desculpa, a recepção né, dos seus comandados hoje aí, que eu sei que são pessoas maravilhosas, a gente vê quando tem um atendimento. Tempos atrás, estava passando ali pelo centro, próximo à loja maçônica, observei lá todo mundo estranhando aquilo, os bombeiros foram chamados para tirar uma casa imensa de marimbondos. Né? Foi ótima a recepção, né? Há 20 anos atrás eu cheguei, alguns bombeiros ainda eram soldados, cabos, e eles foram progredindo na carreira, assim como eu também. Então, quando eu voltei, eles que me viram aspirante, eu vendo eles já subtenentes, sargentos, né, progredindo na carreira, foi um reencontro maravilhoso, me receberam super bem, os militares do 6º BM são muito profissionais, né, como você falou, vai lá tirar a casa de marimbondo, todos eles são muito abnegados, então eu não tenho o que dizer da minha tropa, são maravilhosos. Hoje em dia, realmente, a gente fica muito assim, feliz porque é, é uma instituição que realmente funciona, uma instituição que tem esse carinho, essa admiração e essa importância. Inclusive, agora, nesse mês de julho, né, o Corpo de Bombeiro completou 169 anos. 169 anos de fundação, né, e está presente não só nos municípios, mas nas grandes cidades também. Né? O Corpo de Bombeiros do Rio é o primeiro Corpo de Bombeiros do Brasil. Então, ele serve como exemplo, além de ser o maior Corpo de Bombeiros do, estado, do Brasil inteiro. Então, tem muitos estados que copiam, né, serve como exemplo, trazem militares para fazer cursos aqui no Rio de Janeiro, porque é o mais antigo Corpo de Bombeiros do Ali na Brasil. Frecaneca, né? Isso, é ali na Praça da República, em frente Praça ao da Campo de República. Santana. É isso aí por trás desse Então, rio. desde 1856, quando Dom Pedro lá fez a lei instituindo os primeiros bombeiros, né, da corte, o Rio de Janeiro foi o primeiro quartel a ser contemplado. E, logicamente, hoje no Brasil inteiro já tem essa, né, a corporação também, Bem, que faz esse trabalho também muito, às vezes, coligado com a Defesa Civil, né? isso. A gente trabalha em integração, né? Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, trabalha de forma conjunta, porque todos agem pela prevenção, né? E hoje em dia, né, a gente vê que, pelo menos há um tempo atrás, não sei se está hoje, que os trotes, né? Isso daí ainda persiste aí? Ainda existe, mas com uma conscientização melhor, né, maior. Eu acho que o tempo vai passando, as pessoas vão vendo a importância, né, da instituição e aí ensina os filhos, né, mas criança, né, a maioria das vezes A criança. maioria dos filmes. Aí E os faz. casos assim, Michele, que você considera os mais inusitados que aconteceram, que acontece assim, né? Porque a gente vê que é tudo, até aí, né? Como às vezes, sei lá, até a pessoa que, Deus me livre, comete o suicídio, tá o bombeiro lá, é o primeiro a chegar. Como eu falei, a gente age de forma bem abrangente, né? A capivara, recentemente, no Rio, é o habitat natural dela, mas ela estava enrolada no fio, né? Então a gente precisava atuar no gato da árvore, na cobra da árvore, enfim, várias situações que parece pouco, mas é sempre importante a gente estar atuando. Que bacana, muito bom mesmo, Michele. A gente fica muito feliz porque
né? O Corpo de Bombeiro faz esse trabalho magnífico, merece toda atenção e carinho. Você já explicou aí, a gente já viu casos assim de crianças, né? Até a criança desperta isso, né? Tempos atrás teve um aniversário aqui em Friburgo que vocês foram convidados Fomos também? convidados e levamos a viatura e a criança ficou super feliz, 10 anos, querendo ser bombeiro, uma Menino, menina, né? Então ela vê que é possível ser uma comandante, possível ser uma militar do Corpo de Bombeiros, vê que é viável, então isso serve de exemplo, né? Incentiva a geração vindo a estudar, fazer o concurso, a se planejar e é sempre gratificante. E ainda mais agora, né, que realmente ficou mais que oficializado que em 207, 208 anos, enfim, mais de 200 anos de Nova Friburgo, pela primeira vez na história do município, né, tem uma comandante aí do Corpo de Bombeiro que está conversando com a gente hoje. E a gente vai, Michele, dar uma paradinha agora para o nosso segundo intervalo, né, para o nosso terceiro e último bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com a coluna Café com você. Muito bem, amigos e amigas do Jornal de Nova Friburgo Digital, estamos de volta aqui no nosso terceira e última parte, né, da coluna de hoje, Café com Você, nosso talk show, nessa parceria com o Hotel Fabris, né, e hoje tendo a grande honra, a satisfação, né, quase que um divisor de águas aqui na história dessa nossa coluna que vai para 2 anos, recebendo hoje aqui uma autoridade máxima, né, com relação aos órgãos constituídos importantes aqui no Friburgo, no caso do Corpo de Bombeiro, que é a Tenente Coronel Michele Dias, né, que já contou um pouquinho da sua história pessoal desde lá do Rio de Janeiro, desde a sua juventude, né, a sua história toda de entrar na corporação e até chegar hoje, né, com mais de 200 e poucos anos de Nova Friburgo, a ser nomeada a primeira comandante da história do Corpo de Bombeiro de Nova Friburgo. Gélia, a gente sabe da importância, já falou da importância e que, né, para o Corpo de Bombeiro não tem tempo ruim, não tem coisa impossível. Pelo contrário, qualquer missão para vocês hoje, a gente está vendo aí, desde um acidente de moto, é o primeiro a chegar, enfim, um suicídio, uma catástrofe, né? A gente vê, igual tempos atrás a gente ouviu aí falar que acompanhou e já tem, né, tem algumas pessoas que talvez não se recordem, mas no grande atentado aí que chocou a humanidade, que foi nos Estados Unidos, né, em 2011, 2011, né? 2009? 2001, né? 2001. É aqui que foi em 2011, né? Aqui a gente viu também, lá nos Estados Unidos, que 300 e poucos bombeiros, né, acabaram falecendo, morreram em serviço, a gente tem. Eu me recordo de um caso também em Bom Jardim, que uma vez ficou muito triste, eu fazia o jornal lá, que uma viatura saiu e o caminhão parece que não estava cheio completamente o tanque d'água e uma curva lá, acabou cabotando, tirou a vida acho que de 2 ou 3. Enfim, a gente vê que vocês estão dispostos a literalmente dar a vida, né? Que às vezes não é só pela vida humana, pela vida animal, pela vida de uma criança e tudo. E, contrapartida aí, a gente também vê falar, Michele, que eu queria que você comentasse a respeito, da taxa de incêndio, né? A gente às vezes vê algumas pessoas dizer que não precisa pagar, que um tem que pagar, o outro não tem que pagar, uma cidade tem, outra cidade não tem, mas eu tenho certeza absoluta, porque até por uma questão de reciprocidade, de apoio, a gente deve pagar essa taxa, mas eu queria que você explicasse um pouquinho a respeito dessa importante taxa. A taxa de incêndio é de suma importância para o material operacional do CBMERG no geral, né? Então, através dela que a gente adquire meios para manutenção e para compra de material, seja o caminhão, né, de carro de ABT, que a gente chama autobomba tanques, seja o ABSL, que é o carro que fica com as ferramentas, ambulâncias. Então, a taxa de incêndio é que supre essa necessidade de materiais operacionais. Então, é super importante que a população, né, pague, que contribua. É uma taxa
proporcional ao território E acho que é construído, anual também, né? anual. Então, assim, é um valor que, às vezes, para a pessoa é irrisório, mas para o Corpo de Bombeiros, que está, né, atuando em todos os municípios do Rio, é de suma importância. Verdade, isso é tão importante porque você vê quando a gente precisa de uma situação do corpo de bombeiro, você vê, às vezes até um carro aí pegando fogo, eles chegam super na hora, um acidente, alguma coisa, e você vê que em momento algum a gente chega ali para pagar, dizer quanto é o seu serviço, seu trabalho. Então, acho que é o mínimo que a gente pode fazer para a gente ter esses verdadeiros anjos da guarda aí nos ajudando sempre e o que vocês já devem ter visto, tudo isso com carinho, com uma satisfação, né, com brilho nos olhos. A gente vê realmente que acho que é um sacerdócio, é uma Uma missão, vocação, né? uma vocação mesmo que a pessoa nasce com aquilo. E a gente fica muito contente, Angélica, de estar conhecendo um pouco mais você. A gente aqui no jornal, na coluna, nunca tínhamos recebido alguém do Corpo de Bombeiro, da polícia não me parece também, mas em breve a gente vai ter. Enfim, e a gente fica muito contente. E aí, Michele, eu queria também, chegando quase ao nosso final aqui, que você, né, primeiro eu queria te agradecer, porque logo que chegou aqui você me surpreendeu, eu que tinha até pensado em alguma coisa, mas acabei não correndo atrás para poder externar também de uma forma muito simples, mas a presença de uma autoridade, no caso uma autoridade assim, da sua importância e como feminino, de trazer uma força, tu acabei esquecendo, mas você trouxe aqui dois presentes para mim que eu fiquei até surpreso. Fala aí a respeito. Então, isso aqui é o símbolo, né, do 6º GBM, né, o 6º Grupamento de Bombeiro Militar aqui de Nova Friburgo. Aqui está o nosso insígnia. E a gente aqui trazendo a bandeirinha do 6º, a gente traz também aqui o nosso carinho, né, a nossa apreciação aqui pela cidade, pelo jornal e por todos que estão aqui prestigiando e ouvindo a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo. É verdade. E aqui também a gente está colocando aqui a bandeirinha, mas estamos colocando aqui no trabalho de arte aí do André, colocando aqui a logo aqui do batalhão e tudo, e trouxe mais um presente aqui para mim, hein? A mulher gosta de usar perfume, né? Então Com as nossas certeza. viaturas e nossas visitas recebem um cheirinho de lavanda para colocar nos carros, né? Enfim, é sempre bom estar num ambiente perfumado. Sem E aí dúvida. a gente deixa a nossa marca com esse E cheirinho de com isso lavanda. aqui eu me comprometo diante de vocês, e principalmente da Tenente Michele aqui, de que eu já ia trazer, mas em breve a gente vai lá, né, tentar retribuir o café lá com ela também, e principalmente levar uma lembrança lá para ela e tudo para externar todo esse carinho, essa satisfação que eu quero, Michele, que você receba do fundo do meu coração a minha satisfação, a minha alegria, a gente está tendo oportunidade, não propriamente de escolher, mas de ter a chance de fazer alguns convidados, e a gente sabe que às vezes o dia, o horário, principalmente que todo mundo está nas suas atividades, né? E nem sempre tem a disponibilidade de vir. Então você tirando esse momentinho aqui para vir aqui no hotel, né, para atender a gente com todo carinho, desde o contato que a gente fez alguns dias atrás, para já alinhavar essa oportunidade, você vê com todo esse carinho, abrindo seu coração, falando isso, então a gente fica muito feliz e só tem a desejar para você, para a corporação, para a sua caminhada assim, militar aí, cada vez mais sucesso e que não tenha dúvida que assim será, porque você vê uma pessoa, a gente percebe em você uma pessoa muito iluminada, feliz por certamente gostar e amar do que faz e por isso vai fazer sempre bem. Então, muito obrigado Muito mesmo, obrigada, eu querida, que agradeço. tá bom, pela participação sua aqui na nossa coluna. E eu queria agora deixar essas considerações finais para suas despedidas, alguma mensagem, alguma coisa que a gente possa não ter falado, abordado, para você ficar bem à vontade. Primeiro, agradecer o seu convite, né? Dizer que o quartel está de portas abertas para você, para a sua equipe. A gente fala que não é bom precisar de bombeiro, né? Mas se precisar, a gente está sempre à disposição, né? Eu acho que o Corpo de Bombeiros é uma instituição que, com certeza, todos têm um grande carinho, né? Um grande apreço. Dizer que, principalmente para as mulheres, né? As meninas que estão aí em tempo de estudo, né? Em fase de escolha vocacional, dizer que o Corpo de Bombeiros é uma opção maravilhosa, né? Uma instituição que também é acolhedora e as mulheres têm total condição de seguir normal a carreira como qualquer homem, né, que esteja em idade de prestar o concurso. Então, dizer que é possível, né, dizer que a gente pode chegar longe e que hoje em dia nada é impossível se você tiver força de vontade, se você tiver Muito bom. interesse, né?
e aí a gente pode deixar esse recado aí para o futuro, para as pessoas que têm interesse de entrar na corporação. Anualmente tem concurso, o concurso é um vestibular, né, pela UERJ, e aí você pode seguir carreira e ser feliz aí vocacionalmente. Que maravilha e que bônus a mais de uma aula, né? A parte aqui. E, além de tudo, do presente também, né? Hoje eu não faço aniversário, mas tem uma pessoinha, né? Que é um sobrinho aqui do André, né? Meio que priminho meu lá também, primo neto, alguma coisa que está lá na Austrália, o André, o Noah, que recebeu até uma mensagem especial aqui da Tenente Coronel Michele, lá pelo seu aniversário de 6 anos hoje. Um abração também para você, um beijo, Noah, e tudo de bom para você. Bom, gente, chegamos assim ao final de mais uma edição da Coluna Café com você. Muito feliz, muito contente mesmo. Tenho certeza que vocês vão gostar, mas se vocês não gostarem tanto, tenho certeza que eu adorei imensamente aqui conhecer pessoalmente, né? Já tinha conversado com ela, a Tenente Coronel Michele Dias, comandante pela primeira vez na história do município de Nova Friburgo, a comandar a corporação do Corpo de Bombeiros aqui em Nova Friburgo, que além de simpatia, show de simpatia, de carisma, de carinho, né? Passou tudo isso de bom para a gente. Muito obrigado mais uma vez, Michele. Um abração a todos. E, por fim, eu quero sempre lembrar, conforme vocês já estão se acostumando, aqui na página 9 está saindo uma pequena descrição sobre a presença dela aqui. E embaixo tem esse botãozinho vermelho, bem didático, que a gente criou, um dedinho amarelinho, que vocês bastam ali clicar e vai estar assistindo na íntegra essa nossa conversa aqui, esse nosso bate-papo. Devo esclarecer também que algumas pessoas já perguntaram a gente, passou alguma mensagem no jornal e tudo, que às vezes não estava conseguindo abrir. Se isso ocorrer, vocês procurem ver lá se estão atualizados o leitor de PDF de vocês. Se não tiver, entra lá no Play Store, principalmente, né, agora de aplicativo, baixe lá o leitor de aplicativo e vocês vão, né, entender. Em breve também a gente vai ter uma outra novidade bem bacana aí, que é um aplicativo que a coluna vai entrar direto também, mas isso a gente vai falar mais à frente. Mais uma vez, Michele, muito obrigado. Obrigado a todos pela atenção. Até a nossa próxima edição aqui da coluna Café com você, nosso talk show. Muito obrigado.